Lica, bom dia. Ah, você entrou. Cadê a minha amiga? Vira a câmera. Isso. Só um minutinho, só um Tá minutinho. bom. Que bom que você está aqui. Bom dia. Muito feliz. Bom dia aí para quem está chegando, para quem Bom vai assistir dia. depois. Aí não sei se vai ser bom dia, boa tarde, boa noite. Estou muito feliz de você estar aqui. Muito feliz de você ter topado esse desafio para participar do café terapêutico. Eu não sei se é o meu som ou é o seu que está alto. Acho que é Muito o feliz de você. seu. Eu acho que é Conseguiu? o seu, amiga. Tá muito alto? Eu acho que a hora que eu falo, dá para me ouvir a minha voz aí. Acho que melhorou. Melhorou? Melhorou. Aí, Estou muito peraí. feliz, minha amiga, de você ter topado esse desafio de participar do café terapêutico. Não é fácil para quem aceita, porque entra em histórias, né, de superação. É assim, eu falo que não é fácil porque não é todo mundo que tem coragem de contar, de partilhar aquilo que já passou. Então, parabéns pela sua coragem, parabéns por dedicar esse tempo de compartilhar os seus momentos, né? Que foram, sim, momentos difíceis, mas foram momentos que foram superados com a ajuda de Cristo. E eu estou muito feliz de você estar aqui. Daqui a pouco o pessoal vai entrando, vai chegando mais pessoas aí também. Uhum. E muito obrigada mesmo, de coração. E eu quero que você se apresente para quem está aí, porque depois o pessoal também vai assistir na live. Conta quem é a Lilia Or para nós. Eu falei, pronunciei seu sobrenome correto? É Lilian Orne. É, a pronúncia é meio Orne, né? É porque Or, termina com N. Orne, Or. é. Orne. Bem Puxei um pouquinho o certinho, sotaque lá do interior, interior, lá Ibitinga, da Araçatuba. nossa terrinha. Lilica, muito feliz. Me conta quem é a Lília. Quantos anos você está, amiga? Eu estou com 44, amiga. 44 anos, tá nova, tá Nova, jovem. nova, nova. A palavra eu vou deixar você falar, se apresentar para para o pessoal te conhecer melhor. Fique à Amém. vontade. Amém. Eu fico agradecida pelo convite, né? Estou muito feliz de poder estar aqui e contar as minhas experiências, contar o que Deus tem feito na minha vida por esses anos. Eu sou esteticista já há 12 anos e nessa de trabalho e mudar às vezes de lugar, né? Algumas coisas foram acontecendo na minha vida. Tá dando para ouvir? O som tá bom? O volume? Tá? Tá bom. Se você É. vê eu inclinando aqui a minha cabeça, que eu vou anotando as Tá, coisas. tá. Tá. Eu tenho um caderno terapêutico aqui. Tá jóia. Então, eu tive um processo na minha vida em que eu precisei sair do lugar onde eu já estava trabalhando, né? E precisei vir atender na minha casa. E eu pensei, meu Deus, né? E agora? As pessoas não vão me acompanhar, as pessoas não vão até minha casa. Me bateu um medo muito grande, né? Porque eu vim trabalhar em casa, porque de uma hora para outra eu me via num quadro de pânico, né? Uma coisa que eu passei na minha casa com o meu filho, e aí eu pensava assim,
nossa, eu nunca vou passar por isso, eu não tenho tempo para ter pânico, né? Nossa, não dá, a gente trabalha tanto, a nossa vida é tão agitada, eu não tenho tempo para isso. E passou-se um ano, eu estava dentro de uma loja comprando produtos, né? E comecei a passar mal. Falei para a moça do caixa, eu falei, moça, eu tô passando mal. E ela falou assim, senta aqui um pouco. E aquilo foi só piorando. É, a minha pressão foi a 23/11, a pressão subiu muito. Gente, por incrível que pareça, a única sensação que me vinha na cabeça naquele momento era: Deus, cuida do meu filho. Porque em fração de segundos, Érica, fração de segundos, você vê a morte na frente. Eu não sei se quem está assistindo já passou por isso, né? Eu espero que você não passe por isso, mas foi uma sensação de desespero tão grande que em fração de segundos eu pensava, Deus, cuida do meu filho. E comecei a analisar a minha vida. Naqueles segundos também eu analisei a minha vida. Eu pensava, Deus me perdoa, perdoa os meus pecados, eu quero estar com o Senhor. Tudo que eu vivi até agora era uma coisa muito louca, assim, muito rápida. Eu não conseguia pensar em parente nenhum, em amigos, na minha mãe, eu não conseguia pensar em ninguém. Era só o meu filho e na minha salvação. Interessante, né? Que você começa ali reaver a salvação, que pra gente era o mais importante ali, pra mim naquele momento. Com certeza. Quando eu vi, eu já estava no hospital, aquela loucura, aquele monte de enfermeiro, médico, e aí falando que eu estava com princípio de infarto. Eu pensava, meu Deus, mas eu sou tão nova, né? Princípio de infarto, mas deve ser essa loucura, tudo que a gente está vivendo e tal. Enfim, passou, comecei a fazer tratamentos, comecei a ir atrás de tratamentos e médicos, e passaram-se 20 dias, eu tive uma outra crise que foi muito pior que a primeira. Que aí eu estava dirigindo e o Lucas estava do meu lado. E quando eu entrei numa rodovia, fui na rodovia Mário Covas, eu esperei fazer a curva, eu fiquei ali sustentando aquela sensação de falta de ar, de medo, e entrei na rodovia assim, eu já não sentia mais os meus pés, eu não sentia as minhas mãos, só deu tempo de encostar. E aí, a cada respirada que eu dava, o ar não vinha, e eu só conseguia falar para o Lucas, Lucas, socorro, socorro, chama alguém. E ele, né, graças a Deus, ele estava bem, ele conseguiu, ele foi ligou para o bombeiro, falou com o pai dele, e aí aquilo já não... eu estava sentada no carro, eu só olhava para o céu, e novamente eu dizia, por quê? Como na primeira vez o diagnóstico tinha sido princípio de infarto, eu já estava naquela sensação de novo. Agora eu vou, porque está muito mais forte que a primeira. Então a boca fica seca, você não tem palavras, você não tem força para falar, não é palavra, você não tem força para falar. Então eu não conseguia falar nem para o Lucas socorro. E a minha mão, ela não fechava, o meu pé então piorou, aquilo foi formigando, que é a mesma sensação do infarto. E eu falava, meu Deus, em pensamento eu ficava assim, Senhor, eu acho que agora o Senhor me deu aquela primeira chance, né? De eu falar com o Senhor e agora o Senhor está me dando de novo. Eu te peço, Senhor, cuida do Lucas. Que o Senhor envie alguém aqui para ajudar a tirar meu carro daqui, para levar ele para casa. Senhor, me ajuda, obrigada por tudo. Aí já comecei a agradecer pela minha vida. Senhor, obrigada por tudo. Porque se o Senhor quer me levar, então o meu propósito aqui na Terra já encerrou. Amém. E conforme eu ia pensando naquilo, eu respirava fundo, era a hora que eu conseguia me acalmar um pouco. Quando eu vi, estava cheio de bombeiro, cheio de ambulância, né? Aí aqueles pensamentos já se vão e aí começa a voltar o desespero, e aí fui piorando e fui de ambulância. Foi a primeira vez que eu andei de ambulância na minha vida. E vim de novo, cheguei lá, tudo aquilo. Resumindo, depois de procurar muitos médicos, depois de vários tratamentos, aí um cardiologista muito querido de Jacareí, ele falou, você não tem nada, né? Os seus exames aqui, ó, ultrassom do coração é a coisa mais linda que se vê. Não sei se vocês já fizeram, mas você vê ali o coração limpinho,
limpinho, palpitando, é a coisa mais linda. E ele falou, olha, suas artérias, tá tudo limpinho, não tem nada. E isso é um quadro de pânico. E eu não aceitava. Eu falava, não, doutor, você tem que encontrar aí alguma coisa, porque isso eu não tenho. Mas você não tem nada, né? Clinicamente não tem nada. Você está passando por um momento de pânico. E eu desabei a chorar, porque eu pensei no Lucas, eu falei, meu Deus, quanto tempo ele passou isso sozinho. E eu julgava, eu criticava, eu dizia, gente, para com isso, você está querendo chamar atenção. Para, né? Faz outra coisa, porque isso eu não aguento mais. E eu chorava. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa com o diagnóstico, eu falei para ele, Lucas, me perdoa, porque eu te julguei, porque eu não acreditei em você. Eu dizia que eu nunca ia passar por isso, que eu não tinha tempo para isso. E isso me pegou, isso está acontecendo. Foi quando eu vim trabalhar em casa, né? E montei aqui era um quarto de visita, inclusive eu estou aqui nessa sala, né, no estúdio. Aqui eu digo que é um quarto de oração, é um lugar secreto meu, que é onde eu entro todas as manhãs e falo com o Senhor. E aí comecei a ter, Deus começou a me usar de outra forma, a me levantar de uma outra maneira. Então, coisas que eu não fiz em 12 anos trabalhando na rua, as coisas começaram a acontecer na minha vida em um ano. Então, em um ano, eu tive a minha linha de produtos de dermocosméticos, que era um sonho ter, né? E quando eu comecei a sair na rua, que eu também não conseguia andar na rua, eu tinha muito medo, eu tinha medo do barulho, eu tinha medo das pessoas, se passasse alguma coisa assim de luz rápida, movimento de carros e tudo, aquilo eu passava muito mal e tinha que voltar para casa. E aí, um dia, quando eu consegui sair para andar com meu cachorro, eu estava numa praça, que fica aqui próximo, a praça chama Praça da Criança. Só tinha eu e o Bob, que era à noite, né? De dia eu não conseguia muito por causa disso, pelo movimento das pessoas, à noite era mais calmo. E aí eu tô lá andando, né, e bateu aquele vento gostoso, eu gosto muito de olhar para as árvores, e quando eu vi a árvore assim balançando, né, veio aquele frescor tão gostoso, e me veio a palavra Betrate. Porque o estúdio B, aqui o B, ó, que vocês estão vendo, tá ao contrário, né, por causa da câmera, mas o B é da bergamota, e é a fruta do amor próprio e da autoestima, né? E o B-trate, o trate de tratamento. E eu ficava pensando assim, Betrate, o que é Betrate, né? E enquanto eu pensava, eu lembro que o Bob se enrolou todo na coleira, assim, ó. Aquela E parte você nem viu ele se eu nem enrolando. vi, tadinho, ele se embolando. E eu olhando para a árvore, eu não conseguia parar de olhar para a árvore. Mas o que é Betrate, meu Deus, o que? E depois ele todo embolado na coleira. Mas aí eu fui entender o que era, eu queria vir correndo para casa para poder escrever. E Deus foi preparando todas as coisas, né? Preparou uma amiga minha, que ela se formou em medicina agora, lá em Ribeirão. E aí ela tinha o contato com uma farmacêutica bioquímica e com a farmácia de manipulação. Então a gente criou ali e nasceu a linha Betrate Dermocosméticos, né? Que hoje é um sucesso, graças a Deus. Ele é um bebê, mas a gente está caminhando para isso, porque ele tem um propósito, essa linha ela tem um propósito, né? Depois, passando isso, eu criei um site. Depois do site, eu não tinha mais condição de conseguir responder a mensagem das pessoas, então eu tive que contratar uma assistente virtual, porque eu olhava no celular à noite e as pessoas diziam, você demora muito para responder, e aí quando eu falava que eu queria vender, a pessoa não queria mais o produto e nem mais os meus tratamentos, né? E então entrou a Gabi, eu não sei se a Gabi está online, que é a minha assistente virtual. A Gabi, ela é uma bênção na minha vida. Deus também tem colocado profissionais na minha vida que são cristãos, né? Não foi uma coisa que eu pedi, mas Ele tem colocado na minha vida, ou seja, então a gente está ali na mesma visão, caminhando no mesmo propósito, né? Hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa
E isso era uma das coisas que também eu me atrapalhava, porque almoço, né, a casa limpa, agora eu estou atendendo em casa, então tudo tem que estar em ordem, eu não estava conseguindo dar conta de tudo. Hoje essa pessoa também me ajuda, que é a Priscila, uma mulher maravilhosa, também cristã. Chega aqui, ela já chega orando, a gente faz as refeições orando. Também tem o Christian, que é do site, né? Que mais? Depois eu escrevi um e-book também, que está na plataforma digital do Hotmart, e fui criando estratégias no meu espaço de trazer a estética integrativa e a estética humanizada. E a estética humanizada é você não pensar somente nos valores, né? Não querer enriquecer à custa de um tratamento estético por gordura localizada, celulite, ruga, envelhecimento. Não. Hoje eu trato a dor, né? Hoje eu trato a dor, a causa daquela dor. Por que a pessoa me procurou? É porque tem um propósito. Hoje eu sei que Deus me usa nesse sentido, né? De abençoar as pessoas, de estar com elas ali, curando, ajudando, né? E quando eu entendi o propósito, quando eu entendi o porquê eu estava nesse caminho, porquê eu estava nessa profissão, Deus foi abençoando, 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 a ponto de eu não ter horário na minha agenda. A ponto das minhas amigas ficar, pelo amor de Deus, vamos tomar um café, né, Érica? E não tem horário. E pessoas na fila de espera para ser atendida. Isso sou eu, sozinha? Não. Quando eu aprendi também que você precisa delegar as funções, né? E Jesus falava muito forte no meu coração que quando a gente delega, a gente também está empregando pessoas, a gente também está abençoando. Então, se eu paro para pensar hoje, quando eu oro, Deus fala claramente no meu coração que eu tenho funcionários, que eu abençoo pessoas. Eu tenho, por exemplo, a pessoa que me ajuda em casa, e ela tem um valor. Eu tenho a Gabi, que é minha assistente virtual, e é um valor. Eu tenho o site, é um valor. Eu tenho o pessoal da farmácia de manipulação. E eu sempre falo, Senhor, não me deixar de honrar com essas pessoas. E todo dia do vencimento delas, eu tenho honrado. Não tem faltado. Eu sei que eu tenho muito ainda a crescer, mas todos os dias, assim, eu percebo que aquilo foi necessário eu passar, toda aquela situação de medo, angústia, de achar que ia morrer, e Deus tratar o meu coração de muitas coisas, de muita culpa que eu carregava, né? O medo, a insegurança de poder falar ao vivo, de poder fazer vídeos, aquela coisa assim, mas eu não vou conseguir, o que as pessoas vão pensar, o que elas vão falar, né? Não vou dar conta. E quando você diz assim, não sou eu, mas Cristo vive em mim, é que vai falar, é que vai fazer, é por isso que hoje eu estou aqui. Eu fiquei muito feliz que no Dia dos Pais eu consegui ir para São Paulo dirigindo. Já tinha 2 anos que eu não viajava eu mesma dirigindo. Até nem sei se a minha sogra está na live. A sua sogra já deu oi, a terapeuta já deu oi, a É, Bibi. então, a Bibi, Ela está por aí. não posso. E fui para lá dirigindo, fiquei, gente, mas foi uma alegria assim na ida e na volta, que eu falei, meu Deus, eu consegui. Uma das coisas também que eu não posso deixar de citar foi iniciar a terapia, que é uma coisa que muita gente tem ainda esse bloqueio, né? Ai, não consigo, ai, não dou conta, ai, não tenho dinheiro, ai, não sei o quê. Se você pensar no dinheiro, realmente você nunca vai começar. Mas, quando você pensa em você, né? Não, mas Jesus é o meu psicólogo. Porque tem muito disso, né? Não, Jesus é meu psicólogo, a palavra de Deus é minha terapia. Gente, não. A gente necessita dos profissionais, é por isso que Deus mandou essa profissão tão linda, a medicina, né? As terapias, é muito importante. A minha sogra também é terapeuta, ela sabe. Então, para mim, foi um divisor de águas.
Foi muito maravilhoso eu entender o poder das palavras. A Vivi tá falando que você é o orgulho dela, a sua Ah, terapeuta. beijo, Bibi. É assim, quem me acompanha, quem está comigo, sempre percebe assim, a mudança é muito nítida. Eu não consigo mais reclamar, eu não consigo, não sai mais da minha boca assim, ó, ai, hoje o dia tá tão nublado, nossa, que dia triste, ai, que dia feio. Não consigo, sabe? Ai, que calor, nossa, tô toda grudando. Ou ai, nossa, hoje é isso de comida. Gente, não dá para você abrir os olhos depois da situação que eu passei, de morte, de você ver a morte, não tem como. Você agradece a chuva até a neve, você agradece tudo, porque é tudo muito maravilhoso. E quando você enriquece esse movimento, quando você mesmo emana gratidão, não tem como. Essa energia que te envolve ali, só de gratidão, e é por isso que eu falo que esse movimento de gratidão tem trazido pessoas até esse lugar, esse espaço, para serem curadas, para serem restauradas. E não para me enriquecer, e não para me exaltar, não para, ai, a Lília, não, porque toda a honra e toda a glória é para Jesus, né? No dia 31, esse, esse eu até me emociono quando eu falo, porque em julho fez um ano que eu abri aqui esse espaço, né? E no dia 31 de julho, eu recebi um prêmio de melhores do ano em São José dos Campos. Quando eu recebi a ligação, eu mesma disse para a pessoa, não sou eu não. Não, moço, não sou eu. Ah, mas você não é a Lilian do Estúdio B, Estética e Bem-Estar? Sou. Não, mas não sou eu atendo em casa. Ah, ele falou, mas e daí? Não é o seu espaço, é você, né? A gente pesquisou suas redes sociais, o movimento, a gente pesquisou, conversou com algumas pessoas e você foi indicada. E aí, no dia do evento, que a gente estava ali sentado, meu marido olhou para mim e falou assim, você sabe que dia é hoje? Ah, eu falei, dia 31. Ele, então, no último dia do mês que você fez um ano, até ele falou, Deus te deu um prêmio. Então, com um ano, eu nunca imaginei que eu fosse ter um prêmio. Eu atendo na minha casa, num espaço que, assim, se você for olhar, é desconhecido, eu não posso divulgar o endereço, a rua, né? Só para quem reserva o horário. Mas eu, assim, eu ganhei um prêmio de melhores do ano em São José dos Campos. Aqui tem 800 mil habitantes. Então, perceba que o movimento, né, a caminhada, se você não permanecer ali com Cristo, não entender o que Ele tem para você, qual é o propósito, abrir o seu coração, né, e entender, não vai acontecer. Você precisa estar com o coração aberto, entender o processo. Já passei por muitos processos, ou em outra live a gente comenta, né? Mas hoje eu queria falar sobre isso, sobre o pânico, e tem um versículo que eu guardo muito no meu coração, que está em Isaías 41, no versículo 10, e quando todas essas coisas aconteceram, eu abri a Bíblia e sempre vinha ele no meu coração, que diz assim, não temas, porque eu sou contigo. E eu me sentia completamente sozinha. Nossa, e agora? Porque a única pessoa naquele momento que podia me dar vida, que podia me dar um novo respiro, era Deus. Que podia devolver o ar que eu estava sentindo falta, né, de acalmar o meu coração que estava muito acelerado, de abaixar minha pressão. Tudo ali era Deus que podia fazer, mas ninguém. Não era médico, não era enfermeiro, não era bombeiro, não era ninguém, era só Deus que podia me manter. E aí ele dizia, eu sou contigo. Não te assombres. Assombrar é ter medo. O assombrar é ter o pânico, é se desesperar. Então não te assombres.
E isso me trazia uma calma, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, porque eu já não tinha mais forças. Eu achava que eu podia dar conta de tudo, que eu podia ser mãe, que eu podia limpar a casa, que eu podia fazer isso, que eu podia vender, que eu podia... Sabe? Que eu não precisava delegar nada para ninguém. E Deus me dizia, eu que te fortaleço, não é você sozinha. E te sustento com a destra da minha justiça. E eu pensava, e agora? E as contas? E os boletos? Né? E vai faltar, e agora? Não, eu te sustento. E Ele tem me sustentado até aqui. Deus tem me sustentado e nada tem faltado. Ele tem me honrado, tem me abençoado e toda a honra e toda a glória para Jesus. Amém. Que lindo! Amém, Muito minha lindo, amiga. Amém. minha amiga. E obrigada pela sua coragem de falar, de partilhar. Limitada, né? Você estava limitada por uma situação, mas você decidiu confiar no Senhor Jesus em todo o processo que você passou, né? É lógico Sim, que Deus manda as pessoas para nos ajudar, para nos reerguer, mas é o que você falou, foi necessário você passar por todos esses processos, senão hoje você ainda estaria lá naquele lugar, ainda atendendo, não seria a Lília que é hoje, não, não estaria com o seu estúdio hoje, não teria acontecido todos esses projetos que você já conseguiu em um ano, tantas idealizações, né, foi. concretizadas aí, realizadas. Então, ontem, inclusive na live, eu falei sobre isso, né, que alguns ciclos nas nossas vidas é necessário fechar e que às vezes causam dor, né, causam medo, causam inseguranças, mas eles são necessários fechar. E no momento que se fecha, a gente não entende, a gente fica tão insegura, com tanto medo, vem a É, angústia, a tristeza. Mas é porque novos ciclos precisam se abrir. Nova jornada, novos processos começam a iniciar. E ontem eu falei também da mesa, eu tenho estudado muito sobre isso, né? Deus nos tira de algumas mesas para nos colocar em outras mesas, em novas mesas, com novas amizades, com novas pessoas. Então, eu acho muito interessante porque quando a gente faz a oração, né? As pessoas às vezes falam reza, né? Do Pai Nosso que estais no céu. E aí tem várias... Às vezes as pessoas oram e elas não meditam naquilo que elas estão orando. E a hora que as coisas é, começam a acontecer, que às vezes, a maioria das vezes são petições de suas orações, de nossas orações, aí a gente fica com medo, porque a gente fala que confia em Deus, que acredita em Deus. Só que a hora que os processos, que a gente começa a passar nos processos, a gente diminui Deus como se fosse, se ele olhasse com os nossos olhos humanos, como se ele pensasse com o nosso pensamento humano, e enquanto que não é. Então, não. assim, aí a gente fala assim, livrar-nos de todo mal, lá no final. E a hora que Deus começa a nos livrar dos maus e que muitas vezes são pessoas que nos atrapalham no decorrer da vida, a gente se lamenta, começa a desestabilizar, ficar insegura. É só Deus ouvindo as nossas orações. É só Deus dando livramento. É só Deus abrindo novas portas para as nossas vidas. E olha que coisa incrível, gente. Quem for de São José dos Campos ou tiver a oportunidade algum dia de conhecer o espaço da Lília, vai lá. E você vai sentir um pedacinho do céu aqui na Terra. Um pedacinho do céu. Essa pessoa maravilhosa. Então, que você tome essa história, para quem está chegando agora, depois volte no início da live e assista. Tome essa história como inspiração. Alguns ciclos na vida são necessários a gente ser fechado. Alguns processos são necessários. E quando a gente aceita que você tem que passar por aquilo, é muito mais fácil você vencer. Você fala, eu aceito passar por isso, Deus esteja comigo em cada momento, em cada etapa, porque desde o início eu falo aqui em cada live, Deus não nos livra de passar pelos processos, mas Ele passa conosco em cada etapa. Sim. E Ele envia pessoas para nos ajudar a passar nessas etapas. A gente Sim. nunca passa sozinho. Não Então, passa.
E você falou também sobre a gratidão. Eu até coloquei aqui. As pessoas hoje não sabem agradecer, não sabem ter gratidão. E a gratidão, ela atrai tantas coisas, tantas bênçãos para as nossas vidas. As Sim, coisas mudam tanto, não é mesmo, Lica? Quando muda. a gente começa a ter gratidão, só o fato de acordar, de respirar. Eu passei muito tempo no hospital vendo meu filho entubado, precisando de aparelhos, e hoje a gente, né, pode respirar sem esses acessórios, sem a ajuda disso. Quantas pessoas que queriam pelo menos conseguir puxar o ar que você aí respira e não É, consegue. não. Então, as mínimas coisas, né? Eu falo, comece a prestar atenção nos mínimos detalhes do dia. Embora às vezes a gente passa por tantas dificuldades, mas traz à memória aquilo que o Senhor já fez e o que o Senhor pode fazer para a sua vida, pela sua vida. Sim, Então, minha amiga, obrigada pela sua ousadia e coragem de vir aqui contar, porque não é demérito nenhum você falar que teve que perdeu algumas coisas, né, lá atrás, mas foi necessário você perder algumas coisas, perder aquela sala que você tinha, é. para Deus Até abençoar gostoso, né? É, muito mais mesmo. amém. E olha só, ela recebeu o prêmio de melhor do ano, gente. Em 800 mil habitantes que tem aqui na nossa cidade, a Lilica foi escolhida. Eu tenho certeza que não só pelas pessoas, mas por Deus. Ah Sim, lá, é a verdade. terapeuta. Gente, tem uma terapeuta aqui incrível. Depois vai lá olhar também. Eu Vivi Barcelos. E a gente vai ter novidades aí para contar para vocês. Logo em breve tem mais um projeto aí, né, Lilica? Saindo do Maravilhoso. papel e vindo para a prática, que é um projeto direitinho do céu para não só para as nossas vidas, mas para abençoar outras vidas. E eu falo Sim, assim, a gente entende que está no caminho certo quando a gente vê que as coisas não mudam só na nossa vida, mas que muda a vida de todos que estão à nossa volta, que é verdade. ele não, os processos, os trabalhos não é só para nós. Aquilo que a gente vive, as experiências que nós temos e adquirimos, não é só para nós, mas é para abençoar a vida de outras pessoas. E eu tenho certeza Sim, que você está fazendo isso hoje, abençoando a vida de tantas mulheres que chegam aí, que choram, é, e às vezes não vão aí nem para chorar, elas vão aí para receber, talvez na mente delas é só um tratamento estético, um momento estético, mas quando chegam aí, elas encontram essa pessoa tão humana, encontram muda tudo. a presença de Deus, e elas são envolvidas, porque não levanta dessa marca a mesma pessoa. Não É, levanta. Eu sei que eu já fui aí. Ela me trata também. Muito obrigada, minha amiga. Se fosse para você definir assim uma frase, o que você falaria para as pessoas que estão nos assistindo? Você leu esse texto que é tão profundo e eu recomendo para vocês meditarem novamente Isaías 41:10 da nossa Bíblia. Da Bíblia Sagrada, é, você que tem um livro sagrado aí, você medita. Eu trago todos os dias para o meu café terapêutico. Isso daqui não pode faltar na mesa, nas minhas conversas, né? Que eu tenho aqui Jesus também, a minha mesa, a minha casa. amém. Então, isso aqui é a palavra dele. Mas se fosse para a Lília definir assim em uma frase, o que você diria para essas pessoas, Lilica? Que a gratidão seja o motivo para você viver todos os dias. É isso. É o acordar, é o sentir a sua respiração, é você sentir o seu coração batendo e agradecer a Deus, sabe, pelo canto dos pássaros, pelo seu café da manhã, pelo seu banho, pelo seu almoço, pelo seu jantar, por um abraço, por um beijo, por um carinho, por uma ligação, por uma mensagem. Isso define, que são valores que o tempo tem passado e esses valores têm sido perdidos. Então, que a gente resgate isso nas nossas vidas, né? Com amigos, com familiares, e que você mantenha sempre a gratidão no seu coração. Muita gratidão. Seja grato mesmo e perdoe, porque o perdão também
é o fundamento de todas as coisas. É você ter paz no seu coração, é você não guardar mágoa, ressentimento, rancor. É perdoar, é ser livre. Livre de todo julgo. E seguir a sua vida em paz. E se, como a minha sogra disse aqui agora há pouco, é viver em liberdade. Eu precisei passar por tudo isso para viver a minha liberdade. Precisei perder pessoas, perdi 5 pessoas, entraram 500 pessoas, né? Então, ser grato pelo que foi e ser grato pelo que é e pelo que será. É isso. Amém, minha amiga. Vamos fazer a oração? Você faz essa oração nesse dia, Amém. né? Que o Senhor alcance aí a sua vida, seu lar, sua casa, de quem está assistindo. Amém. Viu? E peça essa força que a Lília buscou em Deus. Que você possa buscar também. Mas não deixe, é o que ela falou, não deixe de buscar uma terapia, não deixe de buscar a medicina. Se for necessário e precisar de tomar medicações, tome, né? Para isso que Deus, assim como a gente precisa de médicos para o coração, de médicos quando você está com algum problema físico, vai no ortopedista, enfim, são inúmeros da mente, neurológico, né? Problemas neurais, você busca um neurologista, enfim, para tantas coisas você vai buscando os médicos, para isso Deus deixou também os médicos para ajudar nessas questões que nós precisamos emocionais. Então, busque ajuda. Mas lembre-se de que é essencial você confiar em Deus também, num momento como esse. Porque a alma, só quem consegue acessar é o Senhor Jesus. Ele acessa lugares onde nenhum médico, nenhum terapeuta, nenhum remédio acessa. O Senhor Jesus, ele acessa. Então, que você fique com essa palavra nesse dia. A Lilica vai estar orando por todos nós e a gente vai finalizar. Amém. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada por esse dia maravilhoso que o Senhor preparou. Obrigada por cada pessoa que está aqui, Senhor, ouvindo essa oração. Que o Senhor possa ir agora de encontro a esses corações. E que o dia deles possa ser incrível, Senhor. Que o Senhor tenha um derramar, Senhor, um transbordar, que essa pessoa possa sair lá fora, Senhor, independente do dia, e olhar, Senhor, e abrir os olhos e olhar para o céu e dizer, Senhor, muito obrigada, porque até aqui o Senhor me ajudou. Senhor, não importa o que passou, o que importa é de agora em diante, que o Senhor está comigo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada pela Érica, por esse café gostoso, pela palavra do Senhor. Obrigada, Deus, por esse movimento, Pai, que nós não fazemos para ter likes, que nós não fazemos para ter curtidas, não, Senhor, nós fazemos, ó Pai, porque é para honra e glória do Teu nome, nós fazemos para contar os Teus feitos, para contar o que o Senhor tem transformado, Senhor, e para as vidas que estão desacreditadas, Pai, com o seu coração, com a sua alma abatida, que já não acreditam mais em nada, que não tem mais esperança, nós estamos aqui para dizer que sim, o Senhor fez algo na nossa vida, que o Senhor nos tirou da lama, que o Senhor nos tirou do pecado, o Senhor nos livrou da morte, e o Senhor nos trouxe vida, e vida em abundância é o que o Senhor tem para nós, Pai. Então nós te louvamos, te agradecemos por esse momento tão precioso, Pai, em nome de Jesus, fica conosco, Deus. Amém. Amém, amiga. Olha, eu ficaria te ouvindo porque eu sei que você tem muitas experiências lindas e maravilosas. Mas os afazeres nos aguardam. Eu quero te perguntar uma coisa, Lilica. Você vai revelar ao vivo aqui quem é sua próxima amiga desafiada da semana que vem? Eu vou. Deixa eu ver. Eu não sei se ela está online, né? Eu convidei ela, mas como ela tem Renê, eu não sei se ela está online, né? Eu quero desafiar minha amiga Liliane. Ela é lá de Araçatuba. Cadê ela? Li, você tá aí? Manda um oi, Li. Ela tá aqui. Ela tá aí? Então. Tá desafiada semana que vem, Li. Aí, a minha desafiada, gente, olha, não perca, assim, é um testemunho
maravilhoso que Deus fez na vida dela de cura. Tô aqui, ó. Tá? Eu não posso contar, não posso contar, Não Eli. pode contar, né, minha amiga? Não posso, gente, não posso. Mas olha, vocês precisam estar na quarta-feira que vem, tá? Não perca. Eu vou estar grudadinha aqui, que eu quero ouvir tudo de novo, porque eu acompanhei desde o início. Então, eu desafio ela a vir contar para vocês também essa experiência, assim, maravilhosa. Olha, ai, muito de Deus, vocês precisam Tá estar aqui. coçando aí a língua pra contar, né? Se segura. Obrigada, minha amiga. Obrigada a você que esteve aí. Para as pessoas que vão assistir depois, um super beijo, um dia incrível, abençoado por Deus. Amém, Que Deus amém, alcance sua casa, seu lar, seu estúdio aí, Lília. Muitas amém. bênçãos do céu para vocês e para todos nós. Um grande beijo. Fica com Beijo, Deus. pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Amém. tchau. Obrigada a você. Tchau.